Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso Ponto Teológico, estamos aí para mais um review nesta obra interessante, ó, Jesus e as Origens do Ocidente, está na terceira edição já, ó, o editora Edições Besouro Box, nunca tinha ouvido falar dessa editora, pessoal. O autor é o J.A.G. Adakanal, Jesus e as Origens, uma obra com mais de 350 páginas, né? Fica comigo até o final do vídeo, olha, que você vai ver aqui algo muito interessante nesta obra aí, para você que se interessa aí por origens do cristianismo, tá certo? Para você que não me conhece, sou o pastor Adelson Porto, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você não é inscrito no nosso canal? Ative o sininho aí, isso, ative o sininho dando notificação para você receber as novidades, as lives. Sugiro que você dê uma olhadinha lá na playlist, tem muita coisa boa lá, querido. Tem curso de História da Teologia, tem uma série de vídeos falando sobre teologia paulina, outra série de vídeos falando sobre teologia pentecostal, temos história da filosofia cristã. Dá uma olhadinha lá, você vai ver que tem muita coisa interessante na nossa playlist. Peço a você que compartilhe também esse vídeo aí com os amigos, no seu grupinho de WhatsApp, Facebook, né? Envia aí para pessoas que têm interesse pelo assunto. Posta aí no seu grupinho de WhatsApp aí de teologia. Ajuda aí, dá o seu like, faça o seu comentário para dar um upgrade no canal, tá certo? E se você deseja ser nosso apoiador, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se a partir de R$5 mensais. Você vai ser um patrono mensal do nosso canal, 5, 10, 15 dentro das suas possibilidades. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp. Quando nós alcançarmos a meta financeira que está descrito lá no Apoia-se, vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores, tá certo? Veja aqui, olha só a sinopse, que interessante, ó. Olha que interessante, ó. Quem foi Jesus de Nazaré? Como surgiu sua religião chamada cristianismo? Quem eram os primeiros cristãos? A história da ressurreição de Jesus de Nazaré é verdadeira? Quem era São Paulo? Quem escreveu os evangelhos? O que significa a expressão filho de Deus? Os primeiros cristãos acreditavam que Jesus de Nazaré era Deus? Por que o cristianismo se espalhou tão rapidamente por todo o Império Romano? A origem, a democracia está na Grécia ou Israel? Em linguagem direta e não raro contundente, mas sempre com base em pesquisa histórica, Jesus e as origens do Ocidente enfrentam estas e outras perguntas, e as respostas a elas dadas são surpreendentes e não deixarão indiferente nenhum leitor. Então, pessoal, note bem, é a visão, tá, de um historiador, de um jornalista. Quem foi esse autor? É importante você saber. Ele não é um pastor, não é um padre, não. É jornalista e professor desde 1965. O Adakanal é formado em letras clássicas e vernáculas e em ciências econômicas. Ao longo de quase meio século, produziu centenas de artigos e ensaios e publicou cerca de 3 dezenas de obras, entre as quais se destacam alguns títulos já classificados, como Romance de 30, A Linguagem, Poder e Ensino da Língua, A Nova Classe no Poder, Paralelo ao Ocidente, Romances Brasileiros, 1, 2 e 3, Marx Enganou Jesus e Lula Enganou os dois. Interessante. Manual de Pontuação e Robaldo e Eu, Sua Tese de Doutorado, com conhecimento da economia, da história, da literatura, da cultura do Ocidente, é um dos mais destacados intelectuais de sua geração. Jesus e as Origens do Ocidente o comprova. Então, a perspectiva de um historiador, tá? Ele não é um teólogo, mas muito interessante. Vou mostrar para você aqui o sumário, tá? Ele traz aqui o sumário, ó. Primeira parte, a personagem Jesus de Nazaré, vai falar sobre as fontes, Flávio José, Tasso, Suetônio, né, balanço das fontes externas, as fontes internas, que são os evangelhos, os critérios de autenticidade, balanço das fontes internas, certo? As cartas de Paulo de Tarso. O que mais? A vida de Jesus de Nazaré, as origens, data, local de nascimento, filiação, família, nomes e títulos, tá vendo? A mensagem, o contexto histórico, a Galileia de Herodes Antipas, um israelita do século I, um israelita galileu, a mensagem, a pregação escatológica, a luta contra Satanás, a religião da religião, a restauração de Israel, a inclusão dos pobres no reino, tá vendo? Todas essas temáticas da pregação de Jesus. Personalidade de Jesus de Nazaré e a política, olha, os milagres de Jesus de Nazaré. A segunda parte consiste a obra, o cristianismo primitivo, lá, domingo de Páscoa, a aurora do cristianismo, o núcleo da fé. Jesus de Nazaré foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder de Deus. Jesus de Nazaré, descendente de Davi, olha. Jesus de Nazaré é o Kyrios, o Senhor soberano universal, assim constituído por Deus, através da ressurreição.
Tá vendo? No final dos tempos chegou e a história de Israel e da humanidade inteira atingiu seu ponto culminante. Tá vendo? O sentido da expressão filho de Deus, aí ó. A natureza específica do Jesus do Evangelho de João. Tá vendo? Cronologia essencial, a ressurreição de Jesus de Nazaré, Paulo de Tarso. São mais de 350 páginas, pessoal. A terceira parte da obra, a Cristandade Ocidental, lá, o poder de Jesus de Nazaré a Constantino o Grande. Tá? A primeira etapa, Jesus de Nazaré. Segundo, o cristianismo primitivo, o nascimento de uma religião, a cosmologia helênico-israelita na Nicéia, a cristandade ocidental, a expressão causas e consequências, o mundo cruel e sem norte, uma comunidade ética internacional, um novo cimento para o império, a herança, a civilização de Javé. Civilização de Javé, Jesus, rei de Israel e civilizador universal, o Ocidente, as duas tradições, as origens do conteúdo, o relacionamento. Credo de Nicéia, lá no apêndice, na bibliografia. Eu separei aqui um trecho aqui, ó. Cadê o trecho que eu separei? Página 268. Terceira etapa, só para você, só uma palhinha do que ele ensina, ó. O nascimento de uma religião, olha. Transcorriam os últimos anos do século I depois de Cristo. Jesus de Nazaré fora crucificado em 30 depois de Cristo e Paulo de Tarso decapitado em meados da década de 60. A primeira geração de crentes, tivessem estes conhecido o mestre em vida ou aderido depois da proclamação da sua ressurreição, desaparecera há muito. Da segunda, formada pelos discípulos de Paulo de Tarso e dos demais missionários que haviam começado a atuar na década de 30, possivelmente eram raríssimos os que ainda viviam. Jerusalém e o templo haviam sido destruídos em 70, e a ala conservadora dos nazarenos, liderada por Tiago, irmão de Jesus de Nazaré, se extinguira também, quase sem deixar vestígios. Mas ao norte, na Síria, e ao ocidente, por toda a extensão da península da Anatólia e do Mediterrâneo, nos férteis campos em que Paulo de Tarso e os helenistas, a ala liberal dos nazarenos, haviam lançado incansáveis à semente do Evangelho, ela germinara célere e já rendia generosos frutos. E foi então que começou a grande transformação que levaria a uma ruptura radical e a formação de uma nova religião, diferente da israelita, ainda que nascida do seu vigoroso tronco e nutrida por sua seiva milenar. Quando Paulo de Tarso e os helenistas levaram a gentilidade, a religião de Javé e a boa nova de que o rei de Israel, do final dos tempos, enfim, aparecera, eles não tinham nem poderiam ter a mais pálida ideia do resultado futuro de sua ação missionária, mesmo porque para eles não haveria futuro, pois o mundo estava às portas do fim. E quando prosaicamente ceifados pela morte e não intempestivamente convocados pelo ressuscitado em sua glória, refulgente de soberano e juiz universal, deixaram seu rebanho acéfalo e a mercê do meio gentio. Então, teve início um rápido processo de mutação. E filho de Deus, um qualificativo de função que designava o rei de Israel. Tornou-se no mundo helenístico pagão um qualificativo de origem, isto é, Jesus de Nazaré transformou-se em mais um dos tantos filhos de Zeus e passou a ser adorado como Deus. E sua ressurreição, que para o cristianismo primitivo, impregnado das tradições messiânicas de Israel, era um ato de poder de Javé e um sinal de que chegara o final dos tempos e a redenção do povo eleito, passou a ser equiparada à ressurreição, geralmente ligada aos ritos de fertilidade de deuses da gentilidade, como Dionísio, Atis, Osíris, etc. No entanto, a ruptura essencial que caracteriza esta etapa não ocorreu no âmbito cultico da religião popular, mas sim no âmbito intelectual da especulação filosófica teológica de círculos ilustrados helenísticos. Até hoje, este fenômeno não foi satisfatoriamente explicado, porém seu resultado salta à vista no Evangelho de João, cerca de 100 d.C., e no Diálogo com o Trifão, cerca de 140 d.C., de Justino Marte. Nestas obras, sob a influência das doutrinas gnósticas, da filosofia platônica, Filo de Alexandria e da tradição sapicial de Israel, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, Zeus, olha só o que ele coloca, passou a ser identificado, respectivamente, com o revelador celestial descido da terra, com o Logos, o Verbo divino, encarnado, e com a sabedoria eterna que habitava junto a Deus Javé. Sabedoria 8.3, por exemplo. Como se pode facilmente deduzir, neste momento que começa a nascer uma nova religião, o cristianismo, tal como ele é conhecido hoje. Aí você pode parar o vídeo aí, a cosmologia helênico-israelita na Nicéia. Então você percebe, né,
Vou parar o vídeo para você ler mais trechos. Você percebe que isso aqui é uma perspectiva, tá, de um jornalista, né, de um historiador. Percebe que ele para, ele coloca lado a lado Jesus de Nazaré com Zeus, ou seja, ele entende, como muitos historiadores e muitos céticos, que o cristianismo verdadeiramente nos moldes como nós conhecemos só vai surgir no século II. Pastor, então por que eu tenho que ler esse tipo de obra? Se não é de fato o que eu sou ensinado na minha igreja, no meu púlpito. Claro, se você é um professor, se você é um pastor, se você é um mestre, cara, se você é um estudioso, você precisa conhecer o pensamento contrário também, cara, para que você possa refutar. Tá entendendo, meu nobre? Vamos avançar, vamos crescer, vamos adquirir conhecimento para defender a verdade. Tá entendendo? Então é necessário também reconhecer os argumentos que são contra aquilo que nós somos ensinados dentro do conservadorismo, meu nobre. Tá certo? E é isso aí. Um livro interessante, hein? Da canal Jesus e as Origens do Ocidente. Diz para mim se você conhecia, se está no seu radar. Deus te abençoe e até a próxima.